Bem-vindos a mais um Holocast, o seu podcast de Star Wars. Eu sou o Rafael Bezerra, o piloto rebelde. E eu sou o Daniel, o aprendiz Jedi. E hoje nós estamos sobre a sombra do Império. Mas antes de nos aventurarmos por esse universo perigoso dominado pelas forças imperiais, vamos passar numa cantina. Tá ouvindo Por Trás da Máscara, um dos outros podcasts do Terceira Terra, já estão no terceiro episódio, né? É a segunda vez que eles fazem menção ao Holocast, então eu queria agradecer esse pequeno jabá da gente que eles fazem. Tem sido muito legal, de fato, a Terceira Terra tem inaugurado vários podcasts sobre vários assuntos do RPG, e eu acho muito interessante como a gente sempre consegue costurar uma certa união, né? Porque independente do tema que cada um aborda a cada vez, sempre acaba rolando uma espécie de sinergia, né? É verdade. Ninguém tropeça um no outro, né? Todos os podcasts têm o seu próprio assunto, mas acabam se complementando uns com os outros, mesmo tendo assuntos diferentes, né? É isso que eu acho. Existe o nicho, digamos assim, a gente fala de Star Wars, eles falam de super-heróis, a Terceira Terra fala do RPG em geral, mas não tem isso de pisar no calo, não, muito pelo contrário. Os assuntos estão sempre se complementando, e de qualquer forma eu queria agradecer aí ao pessoal Por Trás da Máscara pelas citações. Nós gostamos muito de tê-los como ouvintes e certamente continuaremos acompanhando o trabalho de vocês. A gente teve também uma citaçãozinha lá no Bazar do Bizarro. Valeu, galera. E é claro, não podemos deixar de marcar que o RPG Planet contou com a sua participação no episódio dessa semana, né? Essa semana é sempre muito relativo, né? Em relação ao que estamos falando hoje, agora. Ah, sim. Não, realmente, o Cello me convidou para participar do episódio de Star Wars, aí eu paguei de especialista em Guerra das Estrelas, mas foi bem divertido. Pegou nível de especialista? Não peguei nível de especialista porque eu só tenho níveis heróicos, mas eu paguei de especialista. Paguei de skill focus em novos de Star Wars. Lembra aquela tirinha do Order of the Stick, quando o Roy descobre que aquele paladino velho tinha níveis de NPC. Verdade. Mas me diverti muito, assim, o Marcelo e a Lina são super simpáticos, super divertidos, foi um grande prazer estar lá com eles. Realmente, era para eu ter participado desse episódio também, mas apareceu um compromisso de última hora, não deu, mas ficou muito legal. Se vocês ainda não ouviram, eu recomendo que ouçam. E de forma geral, recomendo fortemente os podcasts do RPG Planet. São muito divertidos e muito bem estruturados. São sim, o Cello tem uma edição muito boa, assim, do programa deles. Eles têm um formato, assim, quase que jornalístico, né? Uma vez eu falei pra eles que é quase que uma revista fonodigital. Uma audio-revista, né? Maneiro. Mas então é isso, dei uma clicada lá. Foi muito engraçado esse episódio, porque a Lina, ela não gostava de Star Wars, assim, não ligava muito. E ela fez uma promessa solene que ia ver a trilogia clássica naquela semana ainda. Depois a gente pode conferir pra ver se ela gostou mesmo, ou se... como é que é? Eu acho interessante isso, né? As pessoas que nunca assistiram a trilogia clássica e aí de repente tomam contato com essa coisa de Star Wars através de outras mídias, ou através do próprio RPG mesmo. Eu sempre fico curioso de ouvir as impressões que essas pessoas têm. Bom, ainda em recomendações, recomendo pra galera o site Universo Star Wars. É um portal que tem fórum, tem notícias sempre do universo de Guerra das Estrelas. Pedaços de áudio. É um troço bem interessante, eu não conhecia. Você comentou comigo, a gente citar na pauta e tal. Eu fui dar uma olhadinha. É muito bem estruturado. E é bem extenso, eles têm muito material. A qualidade parece daqueles do site gringo oficial mesmo, assim... Em termos de material, de comentário. Eu só não tive tempo de dar uma olhada nos fóruns, mas eu pretendo me inscrever, talvez, e até participar um pouco mais ativamente. Eu gostei muito desse universo Star Wars. Procura aí o link nas show notes e comentem mais tarde. Eu me cadastrei lá há coisa de 2 semanas, assim. Foi um pouco depois, assim, que nós gravamos o último episódio, né? Eu tenho participado lá dos fóruns, o pessoal é muito simpático. Tem até umas brincadeirinhas que tem gente que é Sith, tem gente que é Jedi, e toda hora eles tentam te chamar para um lado ou para o outro.
Porque tem isso, né? Você pode virar aprendiz de alguém e tal. Eu, como sou um piloto rebelde, não tenho esses problemas. Mas quem quiser me achar por lá, eu sou o Brash Pilot. Ah, maneiro. Eu vou de... Se eu me inscrever essa semana ainda, eu devo ir de Debor mesmo, que é o meu handle tradicional há décadas. Geralmente, em comunidade de RPG, eu costumo colocar o DM Rafael. Mas, em todos os fóruns assim, de Guerra das Estrelas, eu costumo colocar o Brash Pilot. E fico imaginando se alguém pesca por que é Brash Pilot. Se tem algum RPG das antigas, certamente vai pescar. Agora, cara, vou te falar. Outro dia eu fiquei muito revoltado. O quê? Chegou do trabalho, aí tem um recorte de jornal aqui na minha mesa, que foi o nosso pai deixou recortado aqui pra mim. Pra eu ver, eu pego assim o recorte. Tava falando do tributo a John Williams que teve no Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro. Antes mesmo da reestreia. Cara, acho que ele deixou com a melhor das intenções pra ver o que tinha rolado e tal. Só que o que ele não imaginou é que eu ia ficar numa frustração filha da mãe por ter descoberto que o negócio foi um dia antes e eu não fui. E sabe qual foi o preço milionário que eles estavam cobrando pra entrar? R$2. Não, R$1. Caraca, não, porque eu procurei a notícia depois e vi que eles davam um ingresso a R$2. Mas de qualquer forma, é uma droga, né? Uma merda. Porque eu tava contando que isso ia ser depois da inauguração do teatro. E não, foi tipo uma semana antes. Eu já tinha ouvido um papo que isso ia rolar e tal, mas não vi nenhuma divulgação maior. Cadê os tweets? É divulgação da galera, pô. Porra, e ainda tem o seguinte, tá? Eu tô num período que a minha colega de sala no trabalho tá de férias. E um monte de gente também ou tá de férias ou tá com doença, tem faltado. Então, porra, eu chego no escritório, eu só tenho uma pilha de coisas pra resolver o dia inteiro e a pilha não cessa de aumentar. E eu não tenho tempo pra quase mais nada, saca? Eu chego em casa... Bem-vindo ao meu trabalho. Eu chego em casa, eu quero tomar banho e morgar na frente da televisão, alguma coisa assim. E, tipo, nenhum anúncio, nenhuma propaganda, não vi nada assim. E aí, um belo dia, eu abro o jornal, pronto, o tributo a John Williams, que aconteceu ontem no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Não! Porra, e o regente estava vestido de Vader, cara. Ele regiu com um sabre de luz, cara. Isso é muita falta de sacanagem, cara. Aí a raiva dominou, porque realmente a gente teve que se entregar ao lado negro nesse momento, ganhar uns pontinhos aí de Darkseid, porque, porra, foi frustrante. Agora só pelo YouTube. Mas, porra, que sacanagem, cara. Paciência, uma hora volta. Ou não. Bom, seja como for. Vamos então pro nosso jabá do Hut. O jabá no vaca. Então, lembrando aí da promoção da Força Minha Aliada, ela continua. E galera, pedir aí a participação de vocês. Quem não participou, participe. Nós precisamos de um número mínimo de pessoas para a promoção rolar. A promoção chama-se A Força é Minha Aliada, promovida pelo Bazar dos Magos, que é um presente que o Vitor Dreamer está dando aos ouvintes do Holocast. Basta que você se cadastre no site deles ou siga o perfil do Twitter do Bazar dos Magos e mande a frase: a força é minha aliada. Ele vai sortear entre os participantes e aquele que ganhar leva miniatura para casa. Lembrando que você se ter cadastrado no Twitter ou seguir o Bazar dos Magos no Twitter, ou se cadastrar no site, mandar um e-mail, né, com a Força Minha Aliada, mas tem que constar no e-mail os seus dados, né, ou seu nome no e-mail do cadastro, ou então o seu username do Twitter. Então participe, que a gente está doido para dar essas miniaturinhas. É uma miniatura, o Veliban Kenobi. Ben Kenobi, como eu gosto de dizer. Porque eu tenho a novelização do episódio 4, né? Aí ele é chamado de Veliban quando tá lá no deserto. Velho e Ban? Veliban. Pega velho e junta com o Obi-Wan. Veliban. Cada um que me pronto. Mas você ganha a miniatura do Veliban Kenobi, o Obi-Wan Kenobi velhinho lá de Tatooine, e do Darth Vader num duelo mortal. Então participem!
acho que é interessante a gente falar um pouco de impérios em geral. Como é que surgem os impérios assim no nosso mundo? Cada império, é claro, tem a sua própria história, tem a sua própria maneira que as coisas acontecem, mas se a gente pudesse generalizar, eu diria que é o seguinte: existe um impulso da sociedade como um todo de se expandir. E geralmente quem dá esse impulso, quem dá o, digamos assim, o pavio, né, o fio condutor desse impulso é uma figura carismática que de alguma forma reúne influência o bastante para começar esse processo de expansão, né, de afirmação de uma cultura sobre as demais, porque império não deixa de ser isso, você é um povo, uma cultura saindo para fora dos seus limites territoriais e conquistando outras, colocando a sua influência, o seu domínio. Ou conquista mesmo. Outra coisa que é assim, necessária no Império, senão ele acaba indo para a ruína, é que, assim, como você mesmo falou, geralmente é uma figura carismática que leva o Império, porque é necessário ter o apoio popular, ter o apoio da sociedade. O Império se monta sozinho. Pois é, e a partir do momento que mesmo o Império já estabelecido, ele para de ter esse apoio, o Império vai começar a ruir. Um grande exemplo disso, né, eu não vou dizer que é apenas por apoio, né, mas a gente pode ver diversos exemplos que aconteceram no Império Romano, quando as forças começaram a ficar divididas, o Império passou a ficar grande demais, eram muitas frentes para se defender. Uma economia baseada em escravos uma economia baseada em escravos e expansão, né? Aí quando chegou o limite da expansão, você tinha aquele monte de escravos para sustentar aquele povo todo que estava acostumado, né, com conquistas e triunfos e tal, tipo, não tinha mais para onde ir, caiu de velho. Pois é. E acabou que aí, os povos que antes eram conquistados acabaram conquistando o Império. É isso aí. Mas voltando para nossa galáxia muito, muito distante, o Império Galáctico, aliás, não foi o primeiro, né? Na galáxia de Star Wars. Houve várias outras tentativas de construir o Império, algumas que até deram certo. Mais ou menos. O que acontece? Na Antiga República existia o Império Sith, mas assim, né, era a zona deles, né? Que era bem nas orlas exteriores da galáxia e muito longe para aquela época, para a tecnologia de hyperdrive que eles tinham. Esse é um ponto importante. A gente está falando aqui de impérios localizados agora, como é o caso do antigo Império Sith, e eu imagino que na história da galáxia tenha havido outros, digamos assim, pequenos impérios, mas tentativas de construir um governo central que abrangesse a maior parte da galáxia aconteceram, né? Tanto que isso é a base de muitas das guerras antigas que tinham na época da Velha República. A própria Guerra Civil do Jedi, eu acho que a própria Grande Guerra Sith, essas coisas tinham como pano de fundo a tentativa de dominação da galáxia. Mas eu acho que assim, nunca houve realmente um grande império, né, central que dominasse a galáxia inteira, como aconteceu depois sob o jugo do Palpatine. Isso é verdade. O Palpatine foi o cara que conseguiu, depois de 1000 anos, né, desde a época do Darth Bane, quando passou a ter apenas 2 Siths, quando passou a vigorar a regra de 2, ele foi o cara que conseguiu conduzir os seus planos até o máximo da eficiência, chegar lá no objetivo primário dele, que era conquistar a galáxia. Eu acho que vale citar um pouco sobre o Darth Bane para a gente poder entender a mentalidade, né, a forma de pensamento desses novos Sith. Pois é, o que levou o Darth Bane a instituir a regra dos 2? 1000 anos antes da Batalha de Yavin, os Sith e os Jedi estavam em guerra constante e chegou uma época em que as forças dos dois lados estavam se confrontando num planeta chamado Rusan. Mas assim, resumindo muito a história, acabou que esse Darth Bane, ele era um dos Lord Sith, mas ele já tinha percebido que esses conflitos não iam levar a nenhum lugar, porque simplesmente gerariam novas mortes, novas guerras e nada seria conquistado. Se os Sith quisessem realmente ter o verdadeiro poder, primeiro, eles deveriam concentrar o poder do lado negro em poucas pessoas. Com muita gente assim, estudando, dominando, o poder do lado negro ia ficar diluído demais. Vamos dizer
que sempre ia ter um sacana querendo meter o sabre de luz nas costas de outro, e aí a coisa ia descender para uma guerra civil entre os Sith do que propriamente uma cooperação, uma frente unida contra os Jedi. Era uma coisa que fatalmente ia acontecer, né? Mas então, aí o que acontece? As forças dos Sith, eles se aniquilaram, mataram também todos os Jedi da região, e o Darth Bane sobrevive. E ele decide criar essa regra, que a partir desse momento haveriam apenas 2 Siths, um mestre e um aprendiz. Botar ordem nessa zona, chega dessa merda. E um pensamento forte assim do Darth Bane, eles não precisavam sair matando indiscriminadamente, não precisavam ser sadistas, homicidas. Ninguém deveria ser morto sem um propósito ou um ganho pro lado negro. Eles usariam a astúcia e a habilidade de manipular os outros para conseguir o que queriam. Pois é, um plano que acabou levando 1000 anos para acontecer de fato. Na minha opinião, em grande parte, graças ao gênio do Palpatine. Pois é, então a gente chega nele 1000 anos depois, um novo Lord Sith se levanta e começa o seu plano para a dominação da galáxia. Eu não me recordo agora de fontes oficiais, né, ou de alguma história do universo expandido contando a história pregressa do Palpatine. A gente sabe muito pouco sobre ele. A gente sabe que ele é natural de Naboo, né? Bom, que ele era um político lá. Tornou-se um político lá. A impressão que eu tenho é que ele era um político antes de se tornar um Sith, ou pelo menos membro de alguma casa nobre de influência e tal. E há fortes indicações de que ele tenha sido o próprio aluno do Darth Plagueis, né? Que é aquele cara que é citado no episódio 3. Isso tem várias correntes de pensamento. Tem gente que diz que realmente foi discípulo dele, tem gente que diz que não. Eu não sei nem o que a Wikipédia comenta a respeito disso, mas eu acho que tido como ele como sendo discípulo do Plagueis, né? Pelo menos ele dá uma bandeira desgraçada quando ele conta a história pro Anakin, né? Não, é muito legal, ele conta como se estivesse relembrando o momento que ele matou o mestre, né? Justamente. Engraçado como essa história da regra de 2, apesar de tudo, não implicou no fim, de fato, da política de meter o sabre de luz pelas costas, né, dos outros. Porque só tinha 2. Em algum momento o aprendiz ficava forte ou poderoso bastante e ele tinha que desafiar o mestre. Eu imagino que isso tenha se tornado uma espécie de tradição. Se o cara estava bom bastante para matar o mestre dele, porque ele estava realmente pronto para se tornar um novo Sith Lord. Com certeza, na história do Darth Bane fala muito isso, né? Dele com o aprendiz e tal. Tem uma hora que o Darth Bane é quase morto, envenenado e tal. Aí parece que ele diz, e se eu tivesse morrido, o que você faria? Aí ela fala, se você tivesse morrido, então você não era digno de ser meu mestre. Mais ou menos por aí. Mas então, o que o Palpatine teve de diferente, ou talvez não de diferente, mas como é que ele conseguiu aproveitar as condições do tempo dele para realmente vir a se tornar o Imperador? Enquanto muitos Siths a gente vê se dedicam mais às formas de luta, tal como o Darth Maul, o Palpatine ele sempre foi um grande político, um manipulador do Senado, das forças mundanas. Ele sempre soube como orquestrar o seu ganho de poder através das formas convencionais, né? Sim, ele estava sempre por trás das cenas, sempre puxando as cordinhas dos demais políticos, armando toda espécie de conchavo e amarrando a situação. Você vê, a gente vendo a trilogia nova, a gente chega à conclusão de que talvez ele nem tenha precisado usar tanto assim de seus poderes da força para chegar onde chegou no Senado. Né? Talvez uma ajudinha aqui e ali, mas fica subentendido que o cara chegou lá graças à sua competência como político, marqueteiro pessoal e assim por diante. E saber quem chantagear, quem comprar, que é o dia a dia de um bom político, né? É verdade, entretanto, que na época as condições ajudavam para isso, né? A República estava decadente. Sim, e a gente volta para aquele ponto que nós começamos a falar, que o Império ele surge quando as condições realmente do meio propiciam para isso. Voltando um pouco ao caso de Roma, por exemplo, Júlio César não foi um imperador, tecnicamente falando.
né? Ele nunca assumiu esse posto para si. Ele ficou empilhando um monte de outros cargos e títulos, né? Mas imperador não foi um deles. Acabou sendo só o sobrinho dele. Isso. O primeiro imperador de fato foi o sobrinho herdeiro dele, o Otaviano. Então a gente pode até dizer que, na verdade, não é como se os Sith não estivessem preparados há mais tempo para tomar o poder, mas talvez a galáxia ainda não estivesse no ponto ideal para que eles pudessem tomar as rédeas e manipular adequadamente. Justamente como o Júlio César fez. Ele preparou todo o terreno e aí, é claro, foi assassinado, mas aí vem o sobrinho dele e consolida. O Darth Plagueis, pensando agora, ele era da raça dos Moon, que são do clã bancário, que aparece até na primeira temporada da série animada do Clone Wars. É mesmo? A série 2D, E esses caras eram à frente do clã bancário e tal. Fico pensando o quanto que o Darth Plagueis não deve ter financiado a construção da carreira do Darth Sidious, se ele realmente foi o mestre dele. Olha aí, já é um negócio que eu não sabia. Faz sentido. Faz todo sentido agora. Mas então, quais foram as ferramentas que o Palpatine utilizou? Além da corrupção, além de aproveitar-se da decadência da República, a partir do momento que ele vai e dá o bote derrubando o chanceler Valorum, como ele começa a sua escalada para o poder imperial, quer dizer. Então, é exatamente nesse ponto, quando ele começa a manipular a Guilda de Comércio para fazer o bloqueio a Naboo, e tudo isso acaba gerando a queda do chanceler Valorum e a ascensão dele como chanceler. Então, a partir desse momento, ele acaba sendo o presidente, né? Não é presidente, mas como se chama? A República de Star Wars era parlamentarista. Então, ele é uma espécie de primeiro-ministro, na verdade. Então vamos dizer que essa época da ascensão do Palpatine como chanceler é chamada de ascensão do Império, porque foi a partir daí o primeiro grande passo para a construção do Império. Isso. Então, nessa época, o que seria legal assim, da gente mostrar para colocar num jogo, assim, no cenário de campanha? Cara, como sempre, depende do grupo, mas se você quer focalizar numa campanha, quer dizer, se você quer montar uma campanha que focalize nesses aspectos mais políticos, obviamente os personagens centrais são aqueles nobres ou quem tem conexão com nobres, com políticos, né, com senadores. A parte da ação deve ficar em Coruscant, em locais assim, e eu acho que seria muito interessante mostrar no jogo os lacaios do Palpatine. Aqueles outros políticos, aqueles outros nobres menores que vão fazendo aqueles conchavos, né, para assegurar o poder dele. Ou de repente você fazer algumas sessões em que entre uma aventura e outra os nobres do grupo vão sendo influenciados a votar a favor contra o Valorum e a favor do Palpatine. Essa é uma coisa bem legal. Mas mesmo que você não faça um jogo de galáxia da intriga, você pode usar muito bem as guerras clônicas para mostrar esse tipo de coisa. Então você pode ter suas aventuras, pode ter a porrada sempre, não sei o quê, mas procure, né, sempre fazer um intervalinho assim. Isso, e incentivar que tenha jogadores que estejam sempre no Senado, né? Então botar de repente um jogador que seja nobre, se tiver um outro soldier, né, fazer com que seja o guarda-costas dele ou alguma coisa do gênero, para poder estar sempre interagindo com essas situações do poder político, para que o pessoal possa vivenciar essas mudanças políticas e até participar ativamente de uma forma boa ou uma forma ruim, né? O interessante, você falou das guerras clônicas, curioso é o seguinte: quando você está numa situação de guerra civil, né, como era o caso, os políticos ficam sob uma pressão danada, porque mesmo o cara mais pacífico, né, mesmo o cara que até que tenha razões muito fortes para se opor ao Palpatine, não pode simplesmente sair barrando todas as tentativas dele de consolidar o poder militar, coisa e tal, porque senão você vai perder a guerra e a república. Agora é engraçado, eu me lembrei agora de um retweet que eu li ontem, que era o seguinte: lutar pela paz é equivalente a transar pela virgindade. Pois é. Mas aí era uma época muito, muito complicada, porque se você se opor ao Palpatine naquela época,
significava... E você é um maldito separatista. Ser maldito separatista. E isso aí, você ia acabar com a República de um jeito ou de outro. Não, e isso é fantástico, porque o bom velhinho, ele conseguiu manipular as coisas de forma que... Ele ia ganhar de qualquer jeito. Porque ele controlava os inimigos e os aliados eram a favor dele. As pessoas boas eram a favor dele. As pessoas boas tinham que ser a favor dele. Essa é a beleza da coisa, a grande sacada dele. Quer dizer, ele fica nessa história de dividir para conquistar, né? Ele fica cerrando as fileiras dos dois lados, e aí a República, que já estava podre, termina de cair justamente no final das Guerras Clônicas. A gente viu isso muito bem ao longo dos filmes e das séries animadas, e ele aparece como o Imperador, né? Agora, sabe que é outra coisa engraçada? É que no episódio 2, aquela fala clássica que foi repetida milhões de vezes no trailer, não é mentira quando ele fala: eu não permitirei que esta república, que se mantém há milhares de anos, seja dividida em duas. Minhas negociações não falharão. Ele realmente não. Ele não tinha interesse nenhum em deixar a galáxia dividida. Não, ele queria unida sobre uma única bandeira, a dele. Claro, o lance do Palpatine sempre foi ordem. Esta república será reorganizada como o primeiro Império Galáctico. Isso em nome da segurança da sociedade. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. Palpatine, na verdade, era realmente um grande estrategista. Ele já estava com o jogo ganho. Ele só estava esperando o momento certo para poder finalizar, que era executando Ordem 66. Como todo bom enxadrista, ele já tinha previsto o final do jogo meses, talvez anos antes. Então ele estava só arrumando as peças no tabuleiro para chegar naquele final. Então, você vê, além de ter travado aquela situação no Senado, né, com os senadores comendo na mão dele, com os adversários políticos enfrentando um ao outro, ele consegue pegar os Jedi, que são o grupo que tinha maior chance de detê-lo, praticamente dizimá-los, não através da Ordem 66, mas através dos 3 anos de guerra que vieram antes. Sim. Então, quando ele dá a Ordem 66, é praticamente um golpe de misericórdia na Ordem. Bom, seja como for, então veio a Ordem 66, ele conseguiu declarar todos os Jedi como fora da lei, e com isso decretou o Império, e a partir de agora ele tomaria o controle do governo como o regente máximo, né? Regente absoluto. E aí não tinha mais quase nenhuma máscara, né? Na verdade, ainda tinha algumas pretensões de controle, dele ser como um fiel servidor público, né? Deformado pelas depredações do Jedi, e ainda tentava engambelar as pessoas. E, cara, o grande lance do Palpatine é que as pessoas acreditavam. Exatamente. Porque depois de uma guerra civil escrota, que durou 3 anos, eles estavam mais a fim de que tudo terminasse, né? E eles viam aquilo, na verdade, a população, como uma rusga entre Jedi. Você pode ver, a grande armação foi apontar o Conde Dooku, que era um Jedi renegado, como líder da Confederação dos sistemas separatistas. E a Ordem Jedi como sendo, mesmo um Padawan seria um comandante, um Jedizinho qualquer já seria general. Isso, quer dizer, isso mina a confiança do público. Então quando ele aparece deformado e diz que foi atacado por um Jedi, pronto, a galera acredita. E com isso, os planos de construção da famigerada Estrela da Morte seguiram com tudo. O Senado se manteve, porque era útil. Sim, mas passou a ter a ação dos Moffs, que seriam os governantes de sistemas. É mais ou menos como os governadores biônicos que a gente teve aqui na época da ditadura, né? Tipo, Brasília chegava e apontava governadores para os estados e ficava por isso mesmo. Eleição para quê? Então, assim, existiam os senadores ainda de cada sistema, existia o seu governo, mas, acima de tudo, eles deviam, assim, o controle a esses governadores que respondiam diretamente ao imperador. E nessa época também, a expansão militar não parou, mesmo com o final da guerra.
porque com a máquina militar a todo vapor, né, era a oportunidade perfeita para ele continuar construindo novas naves, treinar novas tropas, novos oficiais e expandir o controle até os confins da galáxia. Para sempre garantir a paz inteira da galáxia. Nós teremos ordem acima de qualquer coisa. Esse é o período que a gente pode chamar, né, o Obi-Wan chama de a época negra, né? Dark Times. Dark Times. Mas é o que se consolida como a nova ordem, né? Uhum. A velha ordem, ou seja, o caos, a corrupção da República vão cair por terra e vem a nova ordem. E começa o caos, a corrupção do Império. Mas para as pessoas, né, para a população, é vendida a imagem de um governo forte, incorruptível, né? Você vê que os Stormtroopers nunca podem ser corrompidos ou comprados. Os oficiais são outra coisa. Pois é. É isso que acaba sendo interessante, porque como todos os cargos altos são cargos apontados, são cargos políticos, então. São pessoas indicadas e tal. E esses caras, eles vão aonde o interesse deles está. Exatamente. Então, a gente pode imaginar, muitas vezes, mesmo na era da rebelião, de repente um oficial vendendo informações se o preço fosse bom. Essa é uma área pouco explorada nos nossos jogos, até agora. Até porque a gente só jogou na época da rebelião mesmo, quando a gente era moleque, e é algo que eu pretendo revisitar em breve, se você quer saber. Eu também. Mas para isso temos que terminar nossas campanhas, né? Não, quero dizer o seguinte, esse aspecto específico, entendeu? Sim, realmente. Os caras corruptos, os caras estão lá pelo dinheiro, mais do que pela lealdade a qualquer causa. Mas enfim, aí, já que a gente está falando nisso, outras sugestões de jogos pra gente fazer na época da Nova Ordem, né, da consolidação da Nova Ordem. Você pode ter, além do oficial corrupto, né, que é mais como um NPC ou como uma ferramenta de plot, você pode ser um oficial do Império, né? Talvez o seu grupo já seja mais ou menos antigo, já venha jogando a campanha desde as Guerras Clônicas ou desde o comecinho ali, e ele pode começar a desenvolver problemas de consciência. E é legal, foi como se tinha dito antes, né? Grande parte da população apoiou o Império porque realmente achava que era a melhor solução para a galáxia. Então, nesse sentido, o seu personagem ele pode ser um oficial do Império que acredita no Império, que acha que ele é a melhor coisa realmente para a situação atual, mas que aos poucos vai esbarrando com, de repente, oficiais superiores que não tem essa mesma ideologia deles, que está lá mais pelo ganho, pelos aproveitamentos que o cargo dele pode oferecer. Então é sempre, como se disse, colocar situações em que esses personagens que são oficiais, que querem fazer um bom trabalho, esbarram com gente que já não tem tantas boas intenções e muitas vezes podem colocar em situações assim, moralmente complicadas, né? Sim, além disso, tem aquele outro tipo de conflito que é o seguinte: se você é um oficial da velha guarda, ou se você foi criado nas tradições da velha guarda, você está acostumado com uma certa coisa, tipo meritocracia, você é promovido de acordo com as ações que você faz, as ações técnicas, né, que você faz, aquilo que você é capaz de fazer e tal. Quando a nova ordem começa, quando os apontamentos políticos começam a ganhar terreno sobre os critérios técnicos, aí danou, cara. Quem lambe-bota melhor é que vai sendo promovido e que vai ganhando os melhores cargos, as melhores posições. E para não dizer além dos aspectos morais, né? Tipo, se o cara é um carniceiro que está disposto a fazer tudo aquilo, todas aquelas atrocidades que forem ordenadas, aí esse cara vai subir mais rápido, né? Não é de todo diferente, se a gente for pegar um exemplo da história, do que aconteceu na República de Weimar quando os nazistas ganham o poder. Sim, realmente. E depois, até mesmo durante a Segunda Guerra, você tem um monte de oficiais do exército alemão, que é diferente da SS, que começam a ter problemas, né? Lá pra quando os Estados Unidos entram na guerra, principalmente, os caras começam a ficar em dúvida, do tipo, porra, pra que a gente está fazendo isso mesmo? Né? Agora você citou esse exemplo. Outra parada interessante de se explorar seria usar assim, os oficiais de frente com os Stormtroopers, que respondem diretamente ao Imperador. Através da sua estrutura interna de comando e tal, mas sim, respondem diretamente ao Imperador. Isso é uma coisa bem legal, porque é o seguinte, você vê que mesmo um Destroyer Estelar
que é comandado pelo pessoal da Marinha, está repleto de Stormtroopers. Então, você pode imaginar uma dinâmica meio louca, do tipo... Que a qualquer momento pode ser dada uma ordem e aquele trooper que estava lá te protegendo, aponta a arma e acaba com você. E vira um estado policial, né, cara? Um estado policial completo. Falando no estado policial, esse é uma outra dinâmica interessante para você colocar na mesa. Se você não tiver a fim de fazer um jogo, uma campanha em que os personagens são imperiais, né, se for uma coisa mais mainstream e todo mundo for agente lutando contra impérios, você pode ter que lidar com as forças da polícia secreta do imperador, né? Pô, já imaginou? Tu tá fugindo de um Hans Landa imperial? Cara, que terror! Pô, isso ia ser bizarro, hein, cara? Pariu, pior que agora você me deu uma ideia do caramba, vou ter que anotar isso mais tarde. Mas enfim, a polícia secreta do Império, eles começam a fechar o cerco, né, das liberdades civis, né? Primeiro eles passam a vigiar os canais de holocomunicação, né, a Holonet. Depois eles cagam e fecham mesmo, entendeu? Tipo, ninguém vai usar essa porra, só a gente. Necessidade militar. O que é interessante porque começa também a dificultar as rotas pelo espaço, né, para qualquer um que não seja do Império. Aí aumenta a pirataria e aí eles respondem com mais força. E com isso começa o que é chamado de a doutrina Tarkin, em que o Império tenta se impor pelo medo e pela força do que pela própria força de Estado, né? Legitimidade, né? Isso, legitimidade de Estado. Ele começa a usar a doutrina Tarkin, é claro, sendo o Grande Moff Wilhulf Tarkin, né? O principal teórico das doutrinas imperiais. Esse cara, a gente não viu muito dele, mas pelos relatos que chegam da Wikipédia, de fontes do universo estendido, o Tarkin era o cabeça de uma série de coisas que foram acontecendo no Império, que moldaram o Império a ser do jeito que ele era. O Palpatine era uma figura bem mais, digamos assim, um xadrista mesmo, né? Movia as coisas por baixo dos panos, enquanto que o Tarkin era um grande idealizador, pensador, né? Do mal, literalmente. Além de também de ser assim, um chefe militar, né? Então, ele pensou isso, né? Ele coloca essas opções na mesa do imperador, que adora, né? Ele dá aquela canetada assim, autorizando. Fico imaginando ele, adoro você, Tarkin, adoro você e suas maldades. Não, cara, sacaneia, mas porra, deve ser isso mesmo. Você vê que no começo do episódio 4, o Tarkin é uma figura, de certa forma, superior ao Vader. Aliás, dentro ali do que está acontecendo, ele é o superior a todo mundo, inclusive o Vader. Nessa época, o Vader é mais como o henchman, assim, do Imperador. É o capataz que vai lá só pra fiscalizar e tal, mas ele não tem poder real ainda. Exatamente. As coisas começam a mudar. Então, justamente quando chega a Estrela da Morte. E quando vai a Estrela da Morte, principalmente. Exatamente. Não, realmente. Mas porque a Estrela da Morte era a arma definitiva do Império para poder impor essa doutrina. A partir de agora, quem mijou fora do penico, meu irmão, bum. Se você é alienígena, já era. Se você está fazendo conchavo com esses senadores rebeldes, já era. Porque agora quem vai mandar são os humanos e a nossa palavra é a lei. E é interessante assim você perceber que por que o Vader, mesmo abaixo, vamos colocar assim, do Tarkin, o que ele estava fazendo na Estrela da Morte? Porque o cara ele já tinha grande poder, ele já exercia grande influência. Então, o Imperador, que não trouxe nem nada, botou o Vader do lado do Tarkin para poder assegurar que aquela arma seria usada para os propósitos dele, exatamente. Vader, afinal de contas, era leal ao Imperador, até a página 3, pelo menos. Mas você vê, são as várias camadas de segurança que você tem. O Imperador não é bobo, e ele continua fazendo aquele jogo duplo de sempre. A rebelião vai continuar tendo o apoio do Senado Imperial. O Senado Imperial vai deixar de nos causar preocupações. Acabo de receber a notícia de que o Imperador dissolveu o Conselho definitivamente. Os últimos remanescentes da Velha República foram varridos. Isso é impossível. Como o Imperador vai manter o controle sem a burocracia? Os governadores regionais agora têm controle direto sobre seus territórios. O medo manterá os sistemas locais na linha. Medo desta estação bélica.
pouco antes da Estrela da Morte ser lançada em definitivo e destruir Alderaan, o Imperador faz um movimento que sinaliza, talvez, o começo do fim. Ele dissolve o Senado. Ele dissolve o Senado porque vários grupos, né, de senadores estão por baixo dos panos fomentando a rebelião, lançando as sementes da rebelião ou mesmo apoiando a nascente Aliança Rebelde, que nessa época a gente descobre que já existe há cerca de 2 anos. E assim, ele sabia que eram muitos senadores que apoiavam, só não dava para poder tomar nenhuma atitude publicamente enquanto não tivesse provas o bastante. Ou definitivamente consolidado, ou do jeito... Qual é aquela história, né? Ele fica movendo as pecinhas e só dá o bote no final. Mas a partir do momento que a Estrela da Morte já está pronta... Foda-se. Não. Não aprendeu por bem, vai por mal. Agora eu tenho esta merda dessa estação, olha o que eu faço com o seu planetinha. E pronto, cara. Não tem porquê. Entendeu? Você vai esconder, continuar escondendo suas pretensões que você é um cara mau? Não. Caíram todas as máscaras. E assim... Já existiam os governadores, já existiam os Moffs. Com a Estrela da Morte, já realmente não precisava mais de senador. A partir de agora é isso. Cada governador vai responder pelo sistema e quem não responder, Estrela da Morte neles. Pronto. Bom, é claro que eles não contavam com o moleque remelento de Tatooine sendo guiado pela força e uma falha no design que eu vou te falar, né? Que até hoje a galera comenta. Agora, isso é engraçado porque é exatamente aquilo que a Leia fala pro Tarkin. Quanto mais você apertar a mão, mais sistemas estelares você perderá. Quanto é? Você de alvo. Exatamente. Você já tinha comentado, né, que a rebelião já existia há um tempo, fazia algumas táticas de guerrilha, destruía algumas coisas do Império e tal, mas ela ainda tinha dificuldade de agregar recursos porque ninguém queria se rebelar abertamente contra o Império. Afinal de contas, todo mundo ainda tinha o seu cargo, tinha que mostrar uma fachada, mas a partir do momento que... tem medo, né? Pois é. Mas a partir do momento que Alderaan explode, cara, acabou, né? Como você disse mais uma vez, as máscaras caíram, agora é aquela, ou esse terror tecnológico é destruído, ou fecha a galáxia e se entrega de uma vez, porque danou-se. E é aquilo, né? Mesmo com a destruição da Estrela da Morte, o que impediu o Império construir outra? Como acabou com o dinheiro. Então, cara, já não tinha mais Senado. Todo mundo que apoiava ou era simpatizante à rebelião já não tinha mais com que se proteger. Então não restou muito opção mais. Quem estava sendo prejudicado pelo Império acabou se vendo obrigado a se defender e se defender apoiando a rebelião. Nessa época, né? Quando começa justamente a decadência e a queda do Império. Eu digo decadência e queda por quê? Porque com o aumento das atrocidades e como as pessoas começam a se definir contra ou a favor, o Império perde totalmente qualquer semelhança de legitimidade. Então as pessoas que obedecem porque estão se cagando. Exatamente. Agora, o que é legal para aquele jogo de imperiais nesse momento? Você pode continuar com aquele ângulo de ex-oficiais do Império, ou oficiais relutantes, e aí chega a hora que você tem que definir. Você vai continuar servindo o Império, ou vai partir para a rebelião, ou vai começar a ajudá-los, ou o que você vai fazer. É a hora de sair do muro. Você tem muitos exemplos, né, de oficiais do Império que acabam se bandeando para a rebelião, elevando inclusive conhecimento tático, experiência, essas coisas. Você viu o General Crix Medina, né? Isso. Acho que esse é um dos melhores exemplos, porque ele é o que aparece assim nos filmes. Quer dizer, não é dito que ele foi imperial, mas de qualquer forma, assim, ele é um general que é apresentado lá no episódio 6, na preparação lá pro ataque da última Estrela da Morte e tal. E a informação do universo expandido é que ele era um oficial do Império, e justamente por causa dessas atrocidades e tal, ele acaba se voltando contra, e se juntando à rebelião e trazendo todo aquele conhecimento dele. Mas enfim, outros exemplos. O próprio Han Solo chegou a frequentar a Academia Imperial, acho que ele foi oficial por alguns meses. Inclusive, a maior parte dos pilotos assim, acabaram
frequentando a Academia Imperial. O próprio Luke pretendia frequentar para poder aprender. Ele queria ir para a Academia Imperial, justamente. Outro exemplo do universo expandido é a Juno Eclipse, do jogo Force Unleashed, que ela é uma oficial do Império, uma piloto, né? Ela que pilota a nave do aprendiz do Vader. E ela já começa o jogo sofrendo um pouco de crise de consciência por causa das atrocidades que ela participou. O Force Unleashed, aliás, dá um exemplo interessante de como você pode integrar um usuário da Força sem necessariamente ele ser aquela velha história do aprendiz do Jedi fugitivo. Outra coisa que a gente não comentou é que nessa época, apesar, né, de ter exterminado os Jedi, de só haver 2 Sith, não sei o quê, é dito no universo expandido que há um grande florescimento de usuários do lado negro. Né, que apesar de ter só o Palpatine e o Vader... Como Sith? Sim. Ele usa muito desses Marauders, né, desses Darkside Marauder, como arma para algumas missões, tal. Então os próprios Inquisidores do Império, a mão, né? E também os Dark Jedi. Esses caras estão sempre por aí. Até como o Jedek do jogo Dark Force. Então você tem um rico substrato aí para pescar ideias para campanhas e aventuras, como Force Users que não se limitem a essa história do Jedi fugitivo, ou do aprendiz do Jedi fugitivo. Tanto como antagonistas, como até para ganchos de personagem, né? Ou como o cara que eventualmente vai se redimir e tal. Ou não. Dependendo do que você está jogando. Bom, então no final das contas, o que acontece? Rebelião, os sistemas se unem contra o Império, a segunda Estrela da Morte, ela é destruída. Junto com o Imperador. E assim o Imperador cai e o Império se enfraquece. Se enfraquece, mas nunca termina de verdade, né? Apesar do que o final do episódio 6 nos mostra, o Império em si não acaba nesse momento, porque as armas todas ainda estão com vários oficiais. Aí o que acaba acontecendo é que ficaram vários Warlords duelando pelo poder. Justamente, aí no final das histórias é que depois que esses Warlords terminam de lutar entre si, porque aí também é o seguinte, anos, né? Foram 20 anos de opressão e repressão contra todas as raças não humanas, contra um monte de coisa. Então, cara, quando o Imperador vai embora, quando a última Estrela da Morte vai embora, quando o Vader vai embora, cara, aí começa uma corrida, né, dos ratos para abandonar o navio. E nisso, todo o pessoal que estava sendo oprimido por esses 20 anos aproveita para se vingar. Então, quem sobrevive, né, dos oficiais do Império, daquela estrutura toda, acaba se bandeando para uma região mais remota da galáxia e continua com o Império lá. É o Remnant, né? O restante imperial. Sim. Justamente mais de 10 anos ainda continua algumas guerras da Nova República contra esse remanescente do Império. O curioso é que as pessoas ali, né, se submetem por vontade própria. São pessoas que realmente achavam que o Império era uma boa, com atrocidades ou por outra, que era uma boa ideia que falhou na execução, por causa justamente das loucuras do Imperador, do Vader, do Jedi. Então, e que vem agora com o desaparecimento justamente de dessas figuras, é que o Império pode se estabelecer. Coisa louca, né? Tá aí uma outra ideia interessante de aventura. Bom, e eu sei que na era Legacy, o Império acaba retornando, né? Ele passa a ser uma outra força da galáxia, talvez até a principal, mas deixa de ser aquele império completamente malvado e perseguidor para ser um império menos disfuncional, talvez. Menos maligno. Realmente. Bom, mas acho que isso encerra nossa discussão assim, sobre a ascensão e queda e usos do Imperador Palpatine e todo o seu legado. Bom, acho que isso então encerra esse nosso papo, mostrando não apenas a história do Império e do Imperador, a ascensão e queda e tudo mais, mas também como a gente pode integrar essas coisas nos nossos jogos, né? São dadas várias sugestões aí. Por último, vamos ver umas referências para ajudar melhor, né? Tanto de esse clima, né? Eu acho que uma primeira referência é o longa-metragem, né? O episódio piloto da série Firefly, porque eles passam exatamente por isso. São os sistemas mais afastados que se lutam para não se juntar à aliança, né?
Que nada mais é do que um império, uma força monolítica, né? Uma forma de governo que quer centralizar todo o poder, mas que se lixando para os sistemas independentes. Não quer sistemas independentes, quer que todo mundo seja sua bandeira, hein? Não importa da vontade dos outros. E esse primeiro episódio ele mostra a luta. O cara que iria se tornar o capitão da Serenity, que é uma nave da classe Firefly, ele luta nessas guerras, tal, vê todas essas atrocidades, e depois que os independentes perdem a guerra, ele resolve se tornar um comerciante, né, um contrabandista, um scoundrel. Exatamente. Temos O Último Samurai, aquele filme com Tom Cruise, porque retrata a luta do último samurai no Japão contra as reformas da Era Meiji, que promovia uma ocidentalização mais rápida, a queda da classe, né, da casta dos samurais. É legal porque esse lance da queda dos samurais tem um paralelo muito bom com a queda do Jedi. Então, da mesma forma como o personagem do Tom Cruise, ele, quando ficou preso lá com os samurais, acabou se identificando e vendo que eles não eram, né, malignos e tinham todo um código de conduta e tal. De repente, um oficial do Império podia se cair no colo assim, de um pequeno grupo de remanescentes Jedi e passar a ver que a causa deles era justa e tal. Ou pelo menos que eles não eram uns monstros terríveis que a propaganda pintava. Outra coisa interessante, agora do ponto de vista do estabelecimento do Império, é a série televisiva Shogun, dos anos 80, né, da TV americana. Estava reprisando até recentemente no canal TCM. Cara, eu tenho que ver mais esse canal, ele tem muita coisa maneira. Cara, puta, é um dos meus canais favoritos. Ontem mesmo eu tava gargalhando assistindo um episódio velho do Batman. Outro dia eu tava vendo com o papai também, cara. Muito bom. Sem comentários, né, bicho? Porra. Mas Mas enfim, o Shogun conta a história da ascensão do shogunato no Japão, ou seja, Shogun é o generalíssimo, né? O cara é o comandante supremo das forças militares do Japão. Então, naquela época, no começo do século XVII, estava tendo uma guerra violentíssima dos poderosos senhores da guerra do país, para ver quem ali iria emergir supremo. E aí a história da série é como é que um navegador inglês cai de paraquedas naquela situação com literalmente? com um navio carregado de pólvora, canhões e mosquetes. Pô, paraquedas bom esse. Então. E aí um dos lords locais pega aquilo ali e começa a querer usar para os seus próprios propósitos, né? E no final das contas, ele que vai emergir como Shogun. É bem interessante. Legal. Mas a gente falou do Tom Cruise, eu me lembrei de outro filme, cara, que, pô, não tem como deixar de falar, que é a Operação Valkyria. Ah, eu gostei muito desse filme. Pô, esse daí mostra exatamente aquilo que a gente estava comentando, né? Oficiais da velha guarda, né? Isso. Que acabam ficando puto com a nova ordem. A politização do exército, aquelas coisas todas. E não é como se eles fossem os bonzinhos e os nazistas fossem os malzinhos e tal. É a diferença de pensamento quanto à forma de se operar. Exatamente. Então, são caras que ainda veem a Alemanha como injustiçada, como querem ver a Alemanha vencendo a guerra e tal, ou pelo menos saindo não destruída da guerra, e só que eles percebem que, meu irmão, enquanto aquele maluco de bigodinho continuar no poder, não tem jeito, ele vai matar todo mundo, então a gente tem que se livrar dele antes de qualquer coisa. E aí... E isso é muito legal, né? Um jogo em que todo mundo tá numa operação assim para poder exterminar o imperador. E toda hora o filho da puta tem sorte, assim, consegue sobreviver. É claro que num jogo assim você não é apenas sorte, né? A presciência da força e tal. Mas aí, já que a gente falou nisso, outro dia eu vi no History Channel um documentário chamado Hitler, A Ascensão do Mal. Na verdade é um documentário dramatizado, né? Parece mais um filme, que conta justamente a história do Hitler, do partido nazista, de 1924, quando o cara sai da prisão, até a ascensão dele como chanceler do Reich, né? Uhum. E, cara, é de virar o estômago. Cara, que bizarro. É de virar o estômago, entendeu? Como o cara vai se cercando, assim,
tomando conta da situação política local e usando várias táticas subversivas, né, de propaganda para angariar a simpatia do povo. E nunca é demais lembrar, né? Tipos como esse cara, como Hitler e como vários outros, eles chegam ao poder por eleições democráticas. Isso que é o mais assustador. Isso que é o mais assustador, bicho, porque pode acontecer a qualquer momento. Então, é isso aí. RPG é bem legal, mas cabe ficar de olho aberto. Ano de eleição, esse ano. Mas é isso aí, galera. Aproveitem bastante aí as dicas. Continuem escrevendo pra gente qualquer dúvida de regra, né? E lembrando sempre, para entrar em contato conosco, envie um e-mail para contato@terceiraterra.com. Você pode mandar uma mensagem também pelo Twitter, através do @3aterra com a hashtag Holocast, ou me encontrar nos nossos Twitters pessoais. O meu é Rafael_Bezerra. O meu é Debor, DBOHR. Mas também estamos sempre pelo fórum TPK Brasil, no www.tpkbrasil.net. Qualquer dúvida das regras do Star Wars Saga, você pode mandar no nosso fórum Spring, que é www.formspring.me/holocast. E agradecimento especial aqui a Marcos Klein pela música de abertura e encerramento do nosso episódio. O site dele é www.marcosklein.com.br. É isso aí, galera. Nos vemos então no próximo episódio. E que a força esteja com vocês. Até logo.